graça de Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos comentar acerca da teoria da absorção. A teoria da absorção está no livro Enigma dos Sonhos.blogspot.com. É só acessar e você vai ter maiores informações. Vamos fazer um comentário acerca dessa teoria, a teoria da absorção. A teoria da absorção, segundo o livro Enigma dos Sonhos, seria o seguinte: o nosso centro atômico, o nosso centro energético, ele está constantemente emitindo sinais energéticos, né? E a Terra agiria como um grande CD, né? Um grande DVD, um grande CD. Ela absorveria essa energia do nosso centro atômico. Segundo a teoria da absorção, essas informações elas são gravadas na Terra, no ambiente, no local, em objetos, no chão, nas pedras, seria gravado. E algumas circunstâncias má, ruim, elas seriam gravadas naquele lugar e as pessoas passariam a ler as pessoas que vão morar depois ou que passam naquele lugar depois, elas leem aquelas informações e por isso apareceria algumas situações fantasmagóricas naquele local. Ou seja, vamos dizer que, vou contar um fato que foi verídico, né, aqui na Paraíba, em 1930, 1935, um caminhão daquele bem velho, né, subindo uma ladeira aqui no Alto Sertão, lotado de pessoas, né? Quando chega perto de chegar no topo, no sopé, no topo dessa montanha, né, o caminhão ele pifa, ele para. Quando ele para, ele desce de ré e aquelas pessoas ficam gritando, desesperadas, mulher, criança, jovem, velhos e tudo mais. E aqueles gritos foram horríveis, foram caindo pessoas e pessoas foram morrendo pelo caminho, até que o caminhão caiu no abismo e matou muita gente. O pior é que nesse local, até os dias de hoje, né, existem aparições. Aparições. As pessoas que passam por lá juram, muitas vezes, ouvirem as crianças gritando, berrando, mulheres pedindo socorro, né? E ali eles correm com medo, dizendo que é fantasmas. Estaria justamente nessa explicação a teoria da absorção. Aquele caminhão descendo aquela ladeira, todo mundo ali em cima gritando, cada pessoa com seu centro energético, com seu centro atômico ativado ao máximo, eles estariam emitindo, jogando energia no ambiente, daquelas pedras, naquela montanha toda. E quando o caminhão caiu, é que o medo da morte fez essa energia se expandir cada vez mais. E as pessoas morreram. As pessoas atualmente, quando passam por lá, as mais sensíveis, elas leem essa informação. É essa a teoria da absorção. Elas leem. E também os espíritos caídos utilizariam dessa informação como habitat, né? E essa energia eles utilizariam, imitariam também algumas coisas, mas não precisaria nem espírito caído, ou seja, não precisaria nem demônios. As próprias manifestações energéticas das pessoas que estavam morrendo, né, elas foram gravadas. E se uma pessoa dormir ali, ou se uma pessoa passar numa determinada hora, e o seu subconsciente ele vai ler aquilo ali e começa a aparecer vultos, vozes, pessoas gritando, né? Os elementos da Terra absorveriam as energias que nós emanamos. Isso acontece em todos os lugares e já aconteceu em vários lugares. Por exemplo, um filho que matou a mãe por causa de crack, ele queria droga e a mãe não tinha dinheiro para dar para ele, ele matou essa mãe aqui na minha cidade. E no lugar onde essa mãe caiu, até hoje uma casa rica tem dificuldade de ser alugada, porque aparece um cachorro preto. Para as pessoas que vão morar nessa casa, eles acabam vendo um cachorro preto. Quem é esse cachorro preto? Esse cachorro preto é um demônio. Mas por que ele está ali? Ele está ali porque ali tem energia para ele. Ali tem energia, tem um ambiente que ele gosta, né? Ali tem ódio no ar, ali tem medo, ali tem rancor, tem tudo que ele gosta. Então a teoria da absorção parte mais ou menos por esse ângulo de visão. Segundo o livro Enigma dos Sonhos, todos os elementos seriam capazes de absorver energia e que esse centro atômico
que está no nosso peito. Eu peço para você dar uma olhadinha na consciência atômica, na palestra Consciência Atômica. Ela emitiria esses sinais energéticos que seriam absorvidos pela Terra e seria gravado. Não somente a Terra, mas o centro da Terra, que tem também um centro atômico, absorveria todas as informações, mas os lugares aqui na superfície absorveria também essas informações. Por isso que existem lugares assombrados, lugares tendenciosos a acidente, ou seja, onde houve um grande acidente, há uma tendência enorme de haver outros acidentes, né? Aparições, vozes, vultos, porque emitimos, segundo a teoria da absorção, emitimos esta energia e milhares de outras, né, ondas energéticas, e essas são absorvidas pela Terra, pelos elementos da Terra, né, pelo ar, seria absorvido. Aquele lugar ficaria marcado energeticamente. Não é interessante? Nem todo espírito é anjo. Nem todo espírito é anjo. Inclusive o próprio Jesus Cristo falou que as palavras dele eram espírito e vida. Então as palavras de Jesus não eram anjos. Então a palavra de Jesus era espírito e vida. Nem todos os espíritos são vida. Pragas, né, se transformam como fosse um espírito, mas não é um anjo caído, não é um demônio. E lugares assim existem espíritos, ou seja, energia, maldições, coisas que foram amaldiçoadas, pedras onde houve sacrifícios, objetos de casa onde houve grande manifestação de energia. Estes lugares, eles são propícios a aparições por causa dessa fonte energética que eles têm. Os fantasmas de alguns lugares são memórias absorvidas. Os demônios utilizam estas memórias para habitar. Então os demônios utilizariam essas memórias para ser o habitat natural deles. Eles gostam daquela memória, então eles ficam naquele lugar. Aquelas memórias pertencem a ele, porque tem a mesma onda, né, magnética, é aquele pensamento mal, aquela intenção, aquele assassinato, ficou marcado. E ali, para tirar essa energia, é coisa muito difícil, não é fácil não. Somos um gerador atômico de energia. Geramos, como fosse uma super antena, milhares e milhares de tensões e energias diferentes. Geramos energia a tal ponto que cruzam o universo. Dentro desse vaso de barro que é você e sou eu, existe um poder imenso, incrível, que ele grava nos lugares, nos objetos e nas pessoas a sua energia. A unção seria uma espécie de energia. Quando Eliseu pediu a Elias, ele não pediu, me dê a unção do Senhor, né? Ele disse, me dê a tua unção, porção dobrado do teu espírito sobre mim. Ou seja, nada, ele não falou em Deus aí. Então a unção também seria uma espécie de energia, desse centro energético atômico que temos dentro de nós. E haveria uma espécie de interatividade entre energias de pessoas amigas e pessoas companheiras, uma das outras, né? Essas energias, elas sofrem influência de outras energias, como elas influenciam. As outras pessoas que nos cercam, elas interagem energeticamente conosco. E vamos ver mais adiante. Paz e luz em sua vida. Muita paz, muita luz na sua vida, no seu viver. Amém? Pois bem, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Devido a muitos pedidos de explicações e orientações sobre casas e lugares assombrados, resolvemos gravar mais um vídeo deste falando sobre assombrações. Primeiro, você deve compreender o que é uma casa, um lugar, um carro assombrado. A casa assombrada, carro, qualquer coisa assombrada, é algo que tem uma energia. E essa energia possui um espírito, é um espírito que atrai demônios.
essa casa, esse objeto, foi exposto a uma situação que energizou e gerou um ambiente propício para energias do mal e para espíritos caídos, que são os demônios. Pois bem, ao comprar uma casa, um carro, você deve prestar bastante atenção nisto, porque existe um grande perigo nos ambientes e nas casas assombradas. Até uma metralha que você traz para aterrar o quintal, ou um quarto que você for fazer, você tem que saber de onde vem essa metralha, essa terra que você vai colocar no quarto. Porque já houve casos de pessoa ir fazer um aterro no quintal, e esse aterro ele veio de um resto de cemitério. Então a pessoa vai estar colocando energia, muita energia errada dentro de casa, acabou a casa. De onde veio essa pedra? Na verdade ninguém pergunta, né? Mas se deve perguntar. Eu quero um caminhão de aterro. Ah, eu vou trazer. Aí o cara chega com um caminhão de aterro. De onde você trouxe? Ah, eu trouxe de uma casa velha que foi derrubada. O perigo está aí. Porque esta casa velha que foi derrubada, ela tem energia. E essas energias podem ser energias que proporcionam os fantasmas, né? A crença nos fantasmas é grande. Até os discípulos acreditavam. Nós encontramos duas partes na Bíblia bem claras. Uma foi quando Pedro foi solto da prisão. Então, o pessoal cuidava que era o anjo de Pedro ou o fantasma, não era Pedro. Eles pensavam que Pedro já tinha morrido. E o outro foi quando Jesus Cristo foi andando sobre o mar e eles pensaram que era um fantasma e gritaram com medo. Por que eles gritaram com medo? Porque realmente fantasma é perigoso. Aí o que acontece no dia de hoje? Acontece que as pessoas fazem uma mistureba entre fantasma e demônio. Aonde tem fantasma tem demônio, mas são coisas diferentes. Pois bem, para você aprender direitinho, você tem que ver o seguinte: da onde está vindo as assombrações? A assombração está vindo da onde? Porque pode vir da própria pessoa, pode vir de um objeto que está dentro da casa e pode vir da própria casa. Se vier do objeto, se tira o objeto. Se vier da pessoa, tem um outro tratamento. E se vier da casa, também tem um outro tratamento. O que está acontecendo? Então, o que acontece? Em casas que tem fantasmas, essa casa, ela começa a tomar posse da mente da pessoa. E ela vai tomando posse, e de repente, o que aconteceu nela no passado, vai acontecer no futuro, com os novos habitantes. Eu vou contar para você um caso que eu acompanhei de perto. Então existia uma casa onde o cidadão tinha 2 filhos loucos. Esses 2 filhos doentes mentais eram amarrados em correntes com cadeado. Há muitos e muitos anos, esse senhor já velho mantinha os 2 filhos presos na corrente, no cadeado, que eles eram violentos. Chegou um dia que ele, o senhor da casa, adoeceu e colocou para morrer e foi para a UTI. E quando ele foi para a UTI, a filha boa pegou, colocou os irmãos doentes nos hospitais psiquiátricos e colocou a casa para vender. Então veio uma amiga minha e comprou essa casa. Quando comprou essa casa, o velho que estava para morrer voltou à vida e ficou com muita raiva da filha, porque a filha vendeu a casa barato, segundo ele. Então veio na casa dele, a antiga casa dele, e estava lá essa amiga minha, e ele disse: olha, você comprou minha casa de graça, você nunca vai ser feliz nessa casa. E aí o velho foi embora, adoeceu de novo e morreu, dessa vez foi embora. E dentro dessa casa acontecia coisas estranhas. Porta batia, pessoas andavam de noite
E vagarosamente a irmã, ela começou a ser possuída por uma força muito raivosa, que dava uma ira muito grande. Ela não dormia direito, ela não conseguia fazer as coisas direito, e de repente essa irmã começou a sofrer da mente. De repente ela pegou uma faca e tentou matar o seu filho, que se escondeu dentro de um dos quartos, e ela furou a porta na facada. Uma verdadeira cena de terror. E ela ficou muito perturbada da mente, começou a tomar remédio, começou a descontrolar sua mente, e aquela casa possuiu ela, ou seja, entrou dentro da mente dela, os espíritos, as energias da casa. E aí, ela chegou para o seu marido, que eu conheço muito, um cidadão abençoado, e disse: homem, essa casa aqui não é a casa de bênção não. Vamos sair daqui, porque essa casa aqui, ela tem algo estranho. Então o marido combinou, venderam a casa. O cara que vendeu era um mascate, vendia coisas pela Paraíba, Pernambuco. Foi comprar a casa, faliu, perdeu a mulher, descontrolou todinho, perdeu o caminhão, perdeu tudo. Então, até hoje essa casa tem isso. Mas algo seguiu a irmã vendeu a casa e algo seguiu ela e passou para ela, passou para o filho, e se trata de um demônio príncipe. Pois bem, veja que situação essa mulher se meteu por causa de uma casa assombrada. A casa assombrada, ela possui espíritos e demônios. O espírito é as energias vivas que habitam aquele lugar. As paredes, o piso, o teto, elas absorvem as energias a ela exposta. E essa absorção, essas energias são vivas, são espíritos vivos, atraem demônios, que aí são anjos caídos, que vivem para eles, para os demônios. Essa casa que tem essa energia má absorvida, ela é o habitat ideal para eles. Então quem for morar nessa casa se ferra. Se ferra. Tem como tirar? Tem. Tem rituais de exorcismo de casa, de carro, etc e tal. Agora, em alguns casos, deixando a observação bem clara, não se tira nunca. Nós encontramos um caso na Bíblia de Jericó amaldiçoada. Quando Josué atacou Jericó, no meio da luta, Josué amaldiçoou Jericó. E hoje nós temos duas Jericó. A Jericó amaldiçoada e a nova Jericó. A Jericó amaldiçoada é cheia de prostitutas, pobres, mendigos, e ninguém consegue levantar os seus muros. E a Jericó nova, que é rica e cheia de coisas. Então essa história de assombração, lugares assombrados, existem mesmo. E eu já acompanhei centenas e centenas de casos onde pessoas sofreram muito porque compraram uma casa assombrada ou um carro assombrado. No mundo espiritual, tudo é vivo. Tudo é vivo. Uma casa, ela se torna viva com as energias que tem. Um carro, o ferro do carro, a lata do carro, tudo isso absorve energia, as energias que nós ainda não descobrimos, porém elas existem. Seria uma espécie de energia atômica, uma espécie de Bluetooth que existe dentro de cada um de nós. Então um carro onde a pessoa foi estuprada, morta dentro do carro, ou seja, esse carro, ele absorve esse momento, aqueles gritos, né, aquele pavor, aquele medo de morrer, ou aquela morte, ele absorve. Vai lá para dentro do ferro, vai lá para dentro da matéria do carro. E aí vem a pessoa e compra o carro. E de repente começa a acontecer coisas estranhas com essa pessoa, porque a energia que está absorvida dentro do carro começa a influenciar
a energia pessoal dele e começa a tendenciar ele para o mal. Olha só. Então, o que fazer, pastor? Bem, como eu lhe falei, será o nosso próximo vídeo. Rituais para desfazer mal assombro. Porém, se deve pesquisar de onde veio esse carro, com quem estava. Ah, é um carro de mortuária. O pessoal fala que carro de mortuária, eles têm muito preconceito com carro de mortuária, mas tem que ter mesmo, porque é um carro que está exposto à penúria constantemente lá, pessoas chorando, pessoas olhando para ele com um olhar de tristeza. Então esse carro, ele está absorvendo toda aquela energia de tristeza. Poderá ser que fique, poderá ser que não fique, depende das energias, mas geralmente fica. E por isso, aí a pessoa compra esse carro e vai passear com a família, de repente começa a brigar com a esposa, brigar com o filho, ficar triste, ter depressão, porque o carro está imado. O carro está imado, está com energia negativa. Qualquer coisa pode se tornar energeticamente carregado, inclusive dinheiro, principalmente prata. Ou seja, alguém pode jogar em cima do dinheiro ou da prata maldições. E essa maldição, quando o cara receber, ele pode pegar. Encontramos um exemplo das moedas de Judas. Judas traiu Jesus por 33 moedas. E ele percebeu que tinha errado. E ele veio devolver ao sacerdote. O sacerdote percebeu, olhou, disse que não queria. E Judas, com raiva, jogou dentro da igreja as moedas. E as moedas se espalharam pela igreja. E ele foi embora. Ele não levou as moedas, não. Então os sacerdotes disseram: o que nós iremos fazer? O que iremos fazer? Essas moedas são preço de sangue. Não convém pegar elas e colocar dentro do gasofilácio, ou seja, junto com as demais ofertas. Então um deles disse: não, pega as moedas e compra um campo. E foi justamente esse campo, virou um cemitério para enterrar eles e os filhos deles, quando o imperador Tito, 27 anos depois, vem e destrói tudo. Pois bem, as moedas de Judas estavam imadas com maldição. Elas estavam cheias de maldição. Dessa mesma forma, pode ser qualquer objeto. Você tenha cuidado com os objetos que você recebe. Se são objetos... De quem é esse objeto? Para que é? É o objeto de ex. A pessoa tem práticas com invocações de espíritos. Porque depois de receberem alguns objetos, algumas pessoas foram tremendamente perturbadas. Outras ficam endemoniadas, porque aqueles objetos estão cheios de demônios. Então, fica essa dica para você, que os objetos, casa, carro, você deve ter cuidado e estudar o histórico daquele local. Não é questão de você ser místico, porque isso é uma realidade bíblica. Pastor, tem um apartamentozinho ali bem baratinho. Ah, é? Ah, de quem foi esse apartamento? Não sei. Depois vai lá na imobiliária. Chega na imobiliária: vocês estão vendendo esse apartamento? Estamos. E quem foi? Foi Dona Maria. Dá para você dar o telefone dela para eu conversar sobre o apartamento? Tá certo. Oi, Dona Maria, tudo bem? Tudo? Não, é porque eu estou comprando seu apartamento. Eu gostaria de saber, morreu alguém no apartamento? Pergunte. Você está com medo de perguntar? Pergunte. Se a pessoa não responder, tem os vizinhos do apartamento. Pá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, eu estou comprando esse apartamento aqui. Tudo bem? Você é seu vizinho. Ah, muito prazer, seja bem-vindo. Agora eu queria saber uma coisa.
Aí você pergunta. Eu queria saber uma coisa. Houve algum problema nesse apartamento? Houve morte? Houve assassinato? Houve algum problema, algo estranho no apartamento? A pessoa vai dizer, rapaz, não, houve aí um assassinato, o cara fumava droga e mataram ele aí dentro. Então, você tem que fazer uma pesquisa, rapaz. Porque tudo que você tem, te tem. Tudo que você possui, te possui. Se você tem um carro, esse carro te possui também. Aí o cara compra uma fazenda, aqui eu gosto muito de viajar pelo sertão, e tem muitas fazendas abandonadas. E eu andando com o Coronel Givaldo, eu encontrei uma fazenda enorme, com casa, com água, só a cisterna da casa é mais de 30 mil litros de água. E eu fiquei encantado, que fazenda linda, mas ninguém quer, por quê? Toda pessoa que compra essa fazenda, essa pessoa, ela começa a sofrer problemas, mesmo que não more dentro da fazenda. Mas no momento que uma pessoa compra ela, ele já começa a falir, a ter problema com a esposa, a ter problema com os filhos. Essa fazenda é uma fazenda assombrada. Parece que mataram uma menina nessa fazenda e jogaram o corpo dela no meio dos espinhos. E nessa fazenda ficou aparecendo as coisas. E quem compra essa fazenda está comprando uma bomba. Agora você olha de, meu Deus do céu. E se você for, o dono vende bem baratinho. Porque o dono sabe que tem alguma coisa errada. Então quando você compra qualquer coisa assombrada, essa assombração vai para a sua vida. Não, pastor, eu comprei um terreno em Macaé, eu comprei um terreno em São Paulo, ele é 200 quilômetros da minha casa. Mas quando você compra, você passa a ser o dono. A energia daquele terreno recebe a sua energia e você recebe a energia dele. Tudo que você tem, te tem. Eu sou um pouco rouco, eu não sei se você está dando para entender, mas eu vou repetir novamente. Tudo que você tem, te tem. Tudo que você possui, te possui. São esses os cuidados que você deve ter com lugares assombrados ou que possuam espíritos. Tem também aqueles lugares que possuem espíritos que podemos fazer através de contra-rituais, um exorcismo do local, né? Ou fazer algo que pare com esses barulhos ou essas rezas. E às vezes acontece, né? Barulho, reza, essas coisas. Então você pode repreender o mal e também pode não repreender. Ah, pastor, mas Deus é mais forte do que qualquer assombração. Mas não é questão de Deus ser forte ou não. É isso aí indiscutível que Deus é forte. A questão é a informação que tem nessa fazenda, nesta casa, neste carro. Que tipo é de informação? Que maldição é? Porque alguns pastores podem dizer, não, mas eu tiro. Então eu desafio você ir lá em Israel e tirar a maldição de Jericó e construir os seus muros. Porque um rei inventou de fazer isso e seus filhos começaram a morrer. Então ele parou de reconstruir os muros de Jericó. Pois bem, maldições e bênçãos, elas acontecem com pessoas, objetos e lugares. Comprar um lugar amaldiçoado às vezes é terrível, porque a pessoa está bom, aí vai morar numa casa que tem uma energia errada, ela adoece. Aí ela pega tudo quanto é doença, cachumba, catapora e acaba morrendo. Tem lugares que é terrível. Por exemplo, a pessoa comprou, aí acontece acidentes, pessoas morrem na família. São lugares onde tem demônios. Eu conheço vários. Então tudo lá vende-se, precinho bem legal. E eu fico olhando, quem comprar tá ferrado. Quem comprar tá lascado. Então preste atenção. Lugares amaldiçoados, lugares que houveram coisas, atrocidades, tende a
chamar para acontecer mais coisas. Encontramos aí o edifício Joelma, que ela foi construída em cima de uma fazenda de um doutor que matou a família inteira e depois se matou. O doutor matou a família inteira, jogou no poço, né, de origem francesa, e de repente ele se matou. Tudo porque a família dele não queria que ele namorasse uma cabocla brasileira, porque ele era de família branca, nobre, e ele queria namorar uma pessoa que não era nobre, e a família ficou contra, e ele matou a família, jogou dentro do poço. E a polícia ia atrás da família dele. Quando descobriram que foi ele que matou, ele mesmo se matou. E esse edifício Joelma foi construído em cima disso aí. Aí veja o que é que deu, né? Veja o que foi que deu. Mas reconstruíram, pastor, o edifício, tudo bem, mas lá deve ter muito fantasma, né? Até para a pessoa trabalhar é difícil, principalmente o lugar que tem fantasma. A pior hora é a noite, porque é onde os espíritos ganham mais força e começam a influenciar a mente da pessoa, começa a agir, a atuar na mente e começa a mudar o comportamento da pessoa, muda o comportamento do marido, muda o comportamento da esposa, muda o comportamento do jovem da casa e gera tendências conforme a energia que ali está. Pois bem, fica esse recado do pastor Joilson de Assis para você. Tem mais vídeos, você vai colocar fantasmas, Joilson de Assis, vai vir um compêndio. Você pode adquirir o livro Enigma dos Sonhos, que vai te orientar sobre fantasmas, demônios, tá certo? Você pode adquirir o livro Enigma dos Sonhos, vou colocar um link aqui. Você pode adquirir ele e ter ele em PDF no seu celular. E você pode ter ele também de papel, tá bom? Evite lugares assombrados. Procure lugar abençoado como você é abençoado. Ao comprar qualquer coisa, preste atenção naquilo que você compra, a origem, se é sacrificada. Até uma boneca, você vai comprar uma boneca, você tem que olhar a energia da boneca, porque às vezes aquela boneca, ela foi sacrificada, ela foi oferecida ao demônio. Coloca pedaço de defunto dentro da boneca, coloca reza dentro da boneca, aí a boneca se mexe de noite, anda, mexe a cabeça, anda, o demônio entra dentro da boneca e pode até essa boneca matar alguém. Você acredita no que eu estou falando, né? Acredite, porque isso é verdade. Porque tem muitos bonecas que foram feitos pactos. E esses pactos dão direito ao demônio de usar esse bonequinho, esse brinquedo e fazer mal a muitas pessoas. Espero ter esclarecido vocês. Quero convidar você a assistir a Rádio Paz e Luz, 24 horas, Evangelho da Libertação no ar, www.pazeluzradio.com. Paz e luz para você, muita paz e muita luz no teu caminho. Se inscreva no meu canal. Vamos agora para o vídeo como expulsar os fantasmas dos lugares. Qualquer dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Paz e luz em sua vida. Muita paz e muita luz. Essa teoria da absorção, ela diz que as energias possuem uma espécie de interatividade, ou seja, quando nós agimos de alguma forma, a gente age tanto no físico como no mundo das matérias, né? No mundo das matérias. Há uma espécie de interatividade, então nós gravamos todas as nossas ações no ambiente onde nós estamos. E também há uma interatividade entre pessoa e pessoa, há uma ligação energética como fosse um celular com um Bluetooth. Então uma pessoa, quando ela faz amizade com outra, automaticamente ali há uma interação no inconsciente, há uma interação muito grande das energias entre essa pessoa e a amizade que ela tem. As energias ruins são gravadas com mais intensidade. As energias boas, elas, além de não provocar nenhum alvoroço, vamos dizer assim,
elas também são calmas e pacíficas, as energias boas. As energias ruins, elas são gravadas com mais agressividades e elas são lidas com mais facilidades. Ou seja, um lugar, ou uma pedra, ou qualquer coisa amaldiçoado, que teve problema ali, aquele problema ele vai ser lido com mais facilidade do que se fosse uma bênção, uma coisa boa. Embora que a coisa boa é gravada do mesmo jeito, mas a forma de ler é totalmente diferente. Vamos dizer, tem uma pedra amaldiçoada, onde morreu milhares de índios. Então, uma pessoa sensível passa perto dessa pedra, essa pessoa sensível ela vai ouvir vozes, ouvir gente gritar, vai ouvir vultos, vai ver vultos, vai ouvir vozes. Por quê? Ali aquela pedra está cheia de energia. E a energia ela é absorvida e não vai embora, ela fica ali até que outra venha e a destitua. Lugares onde houveram atrocidades, né, onde houveram mortes de índios e tudo mais, esses lugares eles são sensíveis a provocar novos confrontos, né? O lugar onde houve mortes, ele tende a fazer com que as pessoas se matem mais naquele lugar. Não é somente questão de demônios, haveria também no mundo das energias uma autonomia, porque os demônios utilizam essas energias para agir. Por isso que as pessoas exigem macumba, exigem vela preta, tal, porque o demônio quer usar a energia da pessoa. Ou você acha que demônio como farofa, vela preta, não, come não. Aquilo ali é um pacto, em primeiro lugar, que a pessoa faz com ele. E esse pacto dá direito desse demônio utilizar a própria energia do ódio da pessoa para atacar a pessoa alvo, para atacar a pessoa alvo. Lugares de culto, shows, costumam ter muitas aparições. Aqueles fantasminhas que aparecem em teatro, né, que aparecem em casa de show e até em muitas igrejas evangélicas e católicas. Por que eles estão ali? Ali muitas vezes são fantasmas, são espíritos, mas não são demônios. Por quê? Aquilo ali são energias. Aquelas energias estão gravadas e elas são lidas pelas pessoas que estão ali de repente. Né? Aquela energia ficou lá. É como um computador, a gente bota um programa no computador e aquilo é uma energia. Está lá o programa, a gente manipula, olha para lá, olha para cá, mas está lá. Mas essa energia ela é gravada em várias dimensões. Ela inclusive pode tomar posse e conta da mente humana. Isso é terrível. Um lugar com muitas energias má, ela pode tomar conta da cabeça da pessoa, principalmente no sono. Ela vai tomando conta, vai tomando posse da mente da pessoa e pode enlouquecer a pessoa. Que coisa, hein? Pode enlouquecer a pessoa. Essa energia ela pode causar esquizofrenia, alucinações, visões, independente dos anjos caídos, que são demônios, segundo a teoria da absolvição. Ela seria interativa, ou seja, no momento que uma pessoa dorme, num lugar onde houve muitas mortes, aquela energia que foi acumulada com aquele sofrimento todo, ele vai começar a interagir no subconsciente daquela pessoa. E começa a provocar pesadelos, né, sonhos, aí quando a pessoa está acordada, vultos, vozes. Se não for maldições, se não for demônios, é a memória absorvida do local. É interessante, né? Muito interessante essa teoria. Existiria espíritos de memórias, né? Ou seja, eles utilizam as memórias do local para atacar as pessoas. Espíritos caídos utilizam essas memórias. Essas energias podem possuir objetos, pessoas e até matar algumas pessoas, né? Ela pode possuir casas, solo, pedras. Ou seja, uma casa onde houve uma grande atrocidade, essa casa ela está suscetível a ataques demoníacos, porque os demônios vão sentir essa energia e poderão ir até esta casa e perturbar quem estiver lá. E as próprias pessoas que estiverem no local, elas vão sofrer uma influência dessas energias absorvidas. Elas vão sofrer, começa pelos pesadelos, começa a dormir mal, começa a ter insônia, estresse, iras descontroladas, porque aquele ambiente está carregado de energia negativa. Aquele ambiente absorveu de algum momento da história alguma energia muito má. E ele vai se expressar através
né, de aparições, tal, e muito mais. Seria uma explicação para objetos amaldiçoados, ou seja, assombrados. No Antigo Egito temos exemplos de objetos amaldiçoados. Então os caras, vamos dizer que o cara amaldiçoou uma caneta, aí quem pegou naquela caneta sofreu um acidente. Lá no Antigo Egito também, muitos daqueles que descobriram relíquias que eram amaldiçoadas morreram de mortes estranhas, mortes terríveis, né? Mortes terríveis, mortes estranhas. O que é isso? Isso é justamente a questão das memórias absorvidas, memórias que foram absorvidas pelo objeto, ou seja, o feiticeiro lá mimou, energizou aquele objeto. Quem pegou recebeu aquela carga de energia e aquela carga de energia se cuidou em favorecer os demônios ou o ataque daquela pessoa. É muito interessante mesmo. É a questão da teoria da absorção. Seria uma explicação para os objetos amaldiçoados e lugares assombrados. A memória poderia ser gravada em objetos e lugares. Como a gente grava um DVD, grava um CD, esses objetos seriam gravados. A memória são vivas, interativas. A questão da teoria da absorção trata a memória como algo vivo. Você vai ver mais adiante que a memória não é só da nossa mente. A memória existe em todo o universo. Existem vários tipos de expressões de memórias. Vamos ver mais adiante.